nessa nova faixa do Minha Casa Minha Vida, o que tem potencialmente de impacto a partir do momento em que esses valores forem majorados de fato e eles começarem a aparecer nos contratos? Qual que pode ser o ganho de demanda? Que tipo de impacto o investidor vai observar nos números da companhia? Perfeito. Bom, o primeiro impacto, na verdade, importante de colocar, ele é sempre para o cliente, né? A capacidade de compra do cliente melhora, tá? Então, como a capacidade do cliente melhora, o que a gente observa, né? A companhia tem três, a companhia tem três vias para poder tentar, né, para poder melhorar a sua operação. A primeira delas vai ser em cima de volume e de VSO, né? Ou seja, de velocidade de vendas, tá? A segunda vai ser em cima de uma redução do crédito que a gente concede para o cliente, né? E uma terceira seria uma proteção de inflação através de subida de preço, tá? Então não tem uma regra só aqui, tem projeto que a gente vai subir um pouco mais o preço para se proteger mais da inflação que ainda está por vir, tem projeto que a gente vai focar um pouco mais em reduzir a quantidade que a gente financia, né, do valor do imóvel para o cliente, reduzir o pró-soluto. Em outras situações, a gente vai focar em cada uma dessas variáveis, tá? Então, assim, não tem uma regra só, acho que tem projeto que a gente tem mais estoque, a gente vai querer um pouco mais de VSO e volume de vendas, outro a gente vai proteger um pouco mais o preço, em alguns outros a gente vai conceder um pouco menos de crédito. E olhando para a partir deste momento, né, junto com Minha Casa Minha Vida, existe uma sazonalidade interessante na indústria da construção, em que o começo do ano costuma ser mais frio para as companhias, as pessoas estão ali organizando seu orçamento, não pensam muito em comprar casa nova, mas vai passando os meses, a demanda costuma crescer. Essas duas demandas tendem a se encontrar agora, nesse final do primeiro semestre, durante o segundo semestre. Exatamente, assim, a gente tem uma sazonalidade importante, né? O primeiro trimestre, ele é o trimestre que tem menos dias úteis em função de férias, períodos de início de escola, como você colocou, as pessoas ainda estão organizando seus orçamentos ali, né, familiares do ano, tá? Carnaval também, né, aqui no período de fevereiro. Então, o que a gente está observando a partir de agora, né? O mês de março ele já foi muito forte, tá? Quase 40% das vendas do trimestre aconteceram em março, então já foi muito bom. A gente colocou aqui o dado de abril, né? Substancialmente acima do que foi a média do primeiro trimestre também, tá? Então, o que a gente está vendo agora é uma operação que vai crescer, né? Tem tudo para poder crescer daqui para frente. Fora esse impulso adicional, né, do Minha Casa Minha Vida, que começou a funcionar no finalzinho de abril, tá? Então, a gente ainda não sentiu efetivamente essas mudanças funcionando, estamos começando a sentir agora na primeira semana de maio. Interessante. Ricardo, uma coisa que estava pegando muito na indústria da construção há alguns trimestres era a capacidade ou não de o setor encontrar terrenos. E a preço justo também, né? Porque às vezes tem terreno, mas não tem preço. Como é que está essa situação? Esse assunto melhorou para as empresas, para a MRV? Na Cagol, sendo muito sincero, a gente ainda não esbarrou nesse desafio, tá? Uhum. Como a gente tem uma presença nacional, né? A gente está em uma série de cidades, em 28 núcleos, né, regionais. O que acontece? A gente pode enfrentar um pouco mais de competição, de repente, para poder comprar terreno em São Paulo, capital, e na cidade do Rio de Janeiro, tá? Mas essas operações, elas hoje somam mais ou menos 10% só da operação total da MRV, né? Então, tem vários outros mercados onde a gente atua, onde a gente tem muito menos concorrência para fazer aquisição de terrenos, né? Inclusive, a gente tem conseguido, a gente destacou isso no nosso Investor Day, né, comprar terrenos que estão custando menos como um percentual da unidade do que a gente fazia antes, né? Então esse é um dos pilares, vamos colocar assim, que vai sustentar uma margem bruta crescente para frente. Legal. E olhando essas geografias, essa diversidade geográfica que a companhia tem, é possível observar momentos de demanda diferentes pelo Brasil? Existem Brasis que estão no momento mais próximo de assinar ali o contrato para casa própria, diferente de regiões. Como é que está esse mapa de calor do Brasil em relação à casa própria? Então, a demanda ela é sempre muito forte, tá? Independente do estado ou da cidade onde a gente se encontra. O que tem de diferente aqui
é a capacidade de compra do cliente, né? Aí acho que a gente pode destacar o Centro-Oeste e o Nordeste, né? Hoje são dois estados, duas regiões, desculpa, que têm um aquecimento, né? A gente tem baixa concorrência, a gente tem uma dominância enorme nesses mercados, tá? E são mercados que têm uma carência maior, né, por habitação. Então, dentro dessas duas regiões, são regiões que a gente tem velocidade de vendas mais alta, margem mais alta, tá? E onde a gente deve crescer mais, né? Então, essas duas regiões somadas devem subir também e puxar os nossos indicadores para cima.